Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês nesse lindo dia na Terra Santa de Israel. Como vocês já devem ter percebido, hoje eu estou aqui no aeroporto Ben Gurion e eu tive um pequeno intervalo, vim rezar Mirra, aqui na sinagoga do aeroporto. É uma sinagoga pequena e agora eu tenho um intervalo e quero ter oportunidade de compartilhar com vocês um pouco mais da imensa sabedoria judaica. Eu quero dar continuidade a uma reflexão que eu iniciei na semana passada, quando eu propus no meu último vídeo o tema das orações não respondidas. Portanto, me permitam seguir nessa trilha, porque a mensagem que eu quero oferecer a vocês da sabedoria judaica é uma mensagem que vai trazer muito rizuque na imuná de cada um de vocês. Vejam, quando algo terrível tem lugar nas nossas vidas ou na vida das sociedades em que nós vivemos, por exemplo, no Brasil, o desastre de Brumadinho em 2019, ou quem sabe, a tragédia da Boate Kiss, que aconteceu em 2013 no Rio Grande do Sul. Se nós quisermos recuar um pouco mais no tempo, a colisão do voo da TAM em 2007, ou até mesmo o incêndio no prédio Joelma de 1974, o que há de comum em todos esses eventos é que muitas vidas se perderam. E o que acontece quando esses eventos têm lugar nas nossas vidas ou na vida das sociedades em que nós vivemos? Imediatamente, quase que imediatamente, a internet se enche de publicações sinceras, onde as pessoas expressam seus pensamentos, seus pesares, onde elas oferecem orações para confortar os que se encontram enlutados ou que têm entes queridos que se encontram entre a vida e a morte. E é verdade, e eu me dei conta disso ao longo do tempo, porque infelizmente essas situações se repetem nas nossas vidas, e não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo. O que eu me dei conta é que muitos de nós acaba tendo um sentimento em relação ao comportamento das pessoas nesses momentos de desastre, tragédia que tem lugar no mundo, com algo de péssimo gosto. Aí você vai perguntar, mas Átila, por que de péssimo gosto? Porque todos nós temos, de um modo ou de outro, em maior ou menor grau, uma percepção de que aqueles que poderiam evitar tais eventos, nessas ocasiões, eles se apressam em falar muito rapidamente sobre tudo aquilo que deveria ter sido feito, como profetas daquilo que já aconteceu, promovendo um verdadeiro espetáculo midiático, no qual eles procuram demonstrar que realmente se importam com as vidas perdidas. Porém, nós sabemos a verdade. Mas que verdade é essa, Átila? É que a maioria daqueles que poderiam ter evitado esses desastres não fizeram nada, e depois de algum tempo passado, esses eventos caem no esquecimento. O Brumadinho é um exemplo disso, e eles não vão fazer absolutamente nada. Um exemplo disso, eu conheço bem como carioca, são as enchentes e os deslizamentos de encostas que têm lugar repetidas vezes no Rio de Janeiro. Mas para muitos de nós, o que nos causa um gosto amargo não é tanto o fato de que tem sempre os oportunistas de plantão para se aproveitarem dessas situações, para se autopromoverem. O que causa um gosto amargo na boca de muitas pessoas é algo que tem uma origem muito mais profunda do que a espetacularização da tragédia. Mas, Átila, o que é? É algo que nos causa, para muitos de nós, e isso acontecia comigo no passado, antes de eu iniciar meu processo de techuvá, que causa uma profunda angústia existencial. Mas de que angústia é essa que você se refere, Átila? Ora, se Deus existe, se o Criador, que foi responsável como mestre do universo na criação de todas as coisas, se ele existe, onde é que ele estava no momento da ocorrência desses fatos? Me permitam dar mais alguns exemplos. Onde é que Deus estava tão recentemente no ataque à escola estadual Tomásia Montoro, no qual 4 professores foram esfaqueados e a professora Elizabeth, de 71 anos de idade, foi morta? Onde é que Hashem estava
no recente ataque à creche em Blumenau, que resultou na morte de 4 crianças. Onde é que ele se encontrava? Eu acho que esse é o principal gosto amargo que fica na boca de todos aqueles que não compreendem a forma como a Hashem governa o mundo. Por quê? Porque o pensamento que tem lugar na vida dessas pessoas é muito simples. Se Deus existe e governa o mundo, por que ele não deteve? Por que ele não deteve essas terríveis ocorrências? Por que Deus, a grosso modo, por que Deus permitiu que elas tivessem lugar? Se a Hashem não interfere, de fato, nesses eventos, o pensamento desses, que não compreendem, né, forma de governança do Ribono Shel Olam sobre o mundo, eles se perguntam de que serve, afinal de contas, a oração? A oração serve para proteger os nossos entes queridos, situações como essa, ou se eles passam por isso, que sobrevivam. A oração serve para que nós não venhamos a ser atingidos por esses desastres, por essas tragédias, ou elas existem, as orações, apenas como uma forma de garantir que os responsáveis por esses eventos sejam efetivamente punidos. Nós estamos rezando para quê? Exatamente. Qual é a finalidade? Vejam, eu estou compartilhando com vocês um sentimento, que é o sentimento de multidões. A grande maioria das pessoas do mundo, mesmo aquelas que se autodenominam religiosas, vivem essa angústia existencial. Vocês vão concordar comigo. De modo que aqueles que seguem essa linha de raciocínio vão evidentemente se perguntar, afinal de contas, nós estamos rezando para quê? Isso é uma imensa perda de tempo. Muitos vão chegar, infelizmente, a essa conclusão. Rezar, meus amigos, como nos ensina a sabedoria judaica, significa algo a mais, né? E o que é esse algo a mais, Átila? A compreensão da maioria das pessoas acerca das orações. Eu preciso dizer isso, como nós poderíamos dizer, preciso limpar o campo, limpar o terreno. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem uma compreensão absolutamente, profundamente equivocada a respeito da natureza das orações. Rezar, meus amigos, orar, não tem nada a ver com pedir ao Criador coisas. Felizmente as pessoas, né, são ensinadas a rezar nessa perspectiva. E a verdade é que 80% das pessoas do mundo, com estudos, levantamentos estatísticos que vão sendo feitos ao longo dos anos, 80% das pessoas do mundo têm alguma regularidade nas suas orações, pelo menos uma vez por mês. 80% das pessoas do mundo oram. Mas por que elas rezam? Evidentemente, essa é a pergunta central. Elas rezam para praticamente todo tipo de coisa, para conseguir um trabalho bom, para conseguir garantir o seu sustento, para ter segurança para si, para os seus entes queridos, por saúde na sua vida, na vida da sua família. Muitos rezam para ser ricos e ganhar na loteria, muitos rezam para vencer os seus inimigos. É uma lista quase infinita de possibilidades que se coloca diante de nós no momento da oração. Quase sempre as pessoas se lembram da existência de Deus na hora de pedir ao Criador bênçãos. Mas isso é uma visão distorcida do processo de relacionamento que deve ser estabelecido entre nós, seres humanos, e a divindade. E as pessoas fazem isso apesar delas terem a percepção de que na maioria das vezes a oração não ajuda elas. Por quê? Porque a maioria das pessoas não é rica. Quantas vezes você rezou para ganhar na loteria e não ganhou? Quantas vezes você rezou para ficar rico e não ficou? Quantas vezes você pediu ao Criador que tivesse saúde e foi acometido de algum mal, de alguma doença, ainda que temporariamente? Quantas vezes você pediu para não ter perdas financeiras e você teve? Quantas vezes você pediu ao Criador para se livrar do trânsito na hora de chegar no trabalho e ainda assim você enfrentou um terrível trânsito? Quantas vezes você pediu a Hashem para conquistar o amor da sua vida, para encontrar a sua alma gêmea e não encontrou? A verdade é que a maioria das orações, para a grande maioria das pessoas, é causa de imensa frustração, a tal ponto que se criou
né? Uma percepção da realidade no qual a vida basicamente é sempre uma interminável lista, série de decepções que inexoravelmente nos levam à morte. Então você vai sofrendo derrotas, já passando por dificuldades, vai enfrentando todo tipo de problema e se alinha que marca a nossa existência até o momento da morte. É terrível dizer isso, mas a verdade é que a maioria das pessoas vê a vida dessa forma. A maioria das orações para essas pessoas ficam sem resposta. Como eu chamei a atenção no vídeo passado, quando eu me referi a Moshe Rabbeinu, e das 515 vezes que ele orou a Kadosh Baruch Hu pedindo para entrar na terra de Israel, mas é preciso dizer, agora que nós limpamos o terreno, que esse não é o enfoque judaico, não é a forma como nós judeus percebemos o significado da oração. Por que, Átila? Porque segundo o judaísmo, Hashem responde a cada oração que cada ser humano faz em qualquer parte do mundo, sem exceção, é 100%, o tempo todo. E essa é uma afirmação que eu faço aqui com base na sabedoria judaica, que é profundamente radical, porque a grande maioria das pessoas que acreditam na existência do Criador, e nós sabemos que existe cada vez um número maior de pessoas no mundo que se posiciona, né, como agnóstica, ou seja, não acredita sequer na existência de Deus, mas nós afirmamos de uma maneira radical que todas as orações são respondidas. Mas, Átila, eu pedi ao Criador em oração, né, que Ele me conseguisse, me ajudasse a conseguir, né, um apartamento bom para viver, com a minha família eu não conseguia. Aí é que está o problema. O problema está no fato de nós não aceitarmos o não como resposta. Mas o não, negativo ao nosso pedido, ele é legítimo. Negativo ao nosso pedido, ele é possível. Quando nós compreendemos isso, isso muda tudo. O que muda, Átila? Muda o fato de que o Criador, ele não é o gênio da lâmpada maravilhosa que você esfrega 3 vezes e o gênio aparece e vai atender todos os seus pedidos. A Kadosh Baruch Hu não tem nada a ver com isso. Rezar, meus amigos, não se trata de simplesmente pedir coisas, né? Porque muitas pessoas pensam, ora, se Deus é onipotente e Ele tudo sabe, Ele já sabe que eu preciso daquele apartamento para morar com a minha família. Ele já sabe que eu preciso daquele emprego maravilhoso, né, que vai me ajudar a alcançar Parnassá e sustentar minha família. Ele já sabe que eu preciso recuperar a minha saúde. Se Deus é onipotente, como nós afirmamos, a maioria das pessoas reconhece o fato de que Hashem antecipadamente já sabe de tudo aquilo que nós ansiamos, que nós desejamos. Isso é verdade. E também é verdade que Ele pode nos dar tudo, pois Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele não só sabe das nossas necessidades, como Ele também tem o poder de atender todas elas. É isso que significa ser todo-poderoso. Porém, quando nós rezamos, me permitam continuar aqui, cumprindo o papel, vamos dizer assim, do advogado do diabo, né? Porque quando a maioria das pessoas reza e não obtém aquilo que elas buscam, qual é o sentimento que elas têm em relação ao Criador? Deus é cruel, Deus é insensível, Deus me ignora, porque eu estou aqui, eu rezei com oração, botei a alma no coração, chorei, me virei ao avesso e o Criador ignorou as minhas orações, não me respondeu. Respondeu sim, Ele respondeu. Acontece que Ele não respondeu da forma como você esperava que Ele respondesse. Talvez, e eu afirmo esse talvez, no sentido de, sem a menor dúvida, a oração seja algo mais do que simplesmente pedir as coisas, mas um mecanismo, uma ferramenta poderosa no qual a Hashem tem a oportunidade de nos dizer algo. E as pessoas, basicamente, só querem ouvir uma resposta.
Sim, eu vou atender os seus pedidos. Você é uma pessoa que tem méritos para obter tudo aquilo que você deseja da divindade do Criador. Hashem está nos dizendo algo mais do que isso nas formas de resposta que Ele nos oferece. Porém, a maioria das pessoas não está disposta a refletir, né, a introspeccionar esse processo de relacionamento com o Criador. Então elas não querem decifrar, não querem se esforçar para entender, para processar toda a informação que envolve as nossas existências e a forma como o Criador está nos respondendo. Porque a resposta de Deus é difícil de ser compreendida. Muitas pessoas acham que o Criador só se manifesta nas nossas vidas quando Ele abre o nosso mar vermelho, quando Ele não nos faz atravessar pelo deserto das dificuldades. Mas Hashem fala conosco o tempo todo, através de inúmeros sinais, através de inúmeras experiências, através de inúmeras situações, mas as pessoas não querem se esforçar para decifrar a forma com a qual o Criador se comunica conosco. E essa é a compreensão judaica, compreensão correta que o judaísmo tem a respeito da oração. Ou seja, é preciso fazer um esforço de compreensão. Por quê? Porque, como eu disse antes, Hashem não é o gênio da lâmpada maravilhosa, ou a lâmpada de Aladim, se você preferir. Hashem não está nos céus para nos atender. E eu chamei a atenção desse fato no último vídeo dizendo que nós temos que baixar as nossas expectativas e sermos um pouco menos arrogantes, achando que o Criador nos deve alguma coisa. Ele não nos deve nada, mas nós temos a oração fundamentalmente como um diálogo, um exercício que é constante, que é regular. Vejam, eu chamei a atenção há pouco o fato de que as pessoas só lembram da existência de Deus quando elas precisam de alguma coisa. Elas nunca rezam, a não ser quando os problemas surgem na vida delas. Elas não reconhecem a existência de Hashem e o fato de que a divina providência governa o mundo em cada pequeno evento da nossa existência. Só quando problemas surgem, nós lembramos da importância da oração. Então nós não construímos uma relação constante e regular, no qual nós expressamos as nossas esperanças, os nossos desejos, os nossos sonhos, num diálogo contínuo com o Criador. Nós não fazemos isso. Quantas pessoas verdadeiramente fazem isso? E eu não me refiro apenas, né, no caso de nós, judeus, de ir à sinagoga 3 vezes por dia, fazer as orações obrigatórias, é muito mais do que isso. Significa confrontar a nossa realidade e tentar sincronizar aquilo que nós queremos com aquelas que são as leis divinas. Porque se você pede coisas que você sabe que estão em desacordo, em desalinho com a vontade do Criador, não há porquê você ser atendido no seu pedido. E esse processo de construção de um relacionamento baseado em orações, ou seja, num diálogo constante, vai nos dar a possibilidade, né, de construir esse relacionamento e compreender melhor quais são verdadeiramente as nossas necessidades. O problema é que eu quero insistir nesse ponto, é que Hashem está sempre falando conosco, mas a forma como Ele se comunica conosco não está tão evidente e as respostas que Ele nos oferece nem sempre são aquelas que nós esperamos receber. E a razão para isso, meus amigos, é muito simples. A maioria das pessoas não está disposta a mudar, porque a maioria das pessoas não está disposta a refletir, não está disposta a crescer, não está disposta a introspeccionar. As pessoas querem ir a um templo, né, uma organização religiosa qualquer, dar dinheiro para o seu líder religioso, participar de algum tipo de catarse religiosa e achar que a vida delas vai mudar, porque elas participam desse teatro da fé, e não é nada disso. Nós precisamos nos convertermos em pessoas capazes de sermos eticamente responsáveis, uma ética baseada naquilo que nos orienta as leis divinas. E quando nós realizamos esse processo, que eu procurei
desenvolver aqui com vocês a ideia fundamental de que a oração é, sobretudo, uma oportunidade de nós construirmos uma relação com o Criador baseada na reflexão sincera, honesta, resultante de uma introspecção, de um desejo verdadeiro de mudança nas nossas vidas. Quando nós temos consciência disso, o principal elemento ético a ser valorizado é o fato de que a responsabilidade por essa mudança é tua, não é do Criador. A maioria das coisas que você pede a Hashem, você não precisa, né? Quando nós compreendemos isso, então de fato nós iniciamos um processo verdadeiro de construção de um relacionamento. Dito de uma outra forma, a oração é uma oportunidade de nós nos conhecermos, de nós refletirmos sobre a forma como lidamos com a vida, né, das nossas esperanças, das nossas expectativas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, daquilo que nos mobiliza. É preciso estar disposto a aprender. E a maioria das pessoas não quer fazer isso. Sabe por quê? Porque isso é difícil, porque isso também envolve um sofrimento, porque isso também envolve a necessidade de abrir mão de ilusões infantis, de uma visão ingênua da realidade, que nós somos bombardeados e contaminados diuturnamente por uma sociedade que está em guerra com Deus, que está em guerra com a fé, que está em guerra com tudo aquilo que significa dar nas nossas vidas prioridade a uma dimensão de existência espiritual. O mundo em que nós vivemos é um mundo materialista, e esse materialismo está em guerra com, né, qualquer tentativa dos indivíduos de buscar um processo de elevação espiritual, meus amigos. E é isso. Eu acho que se nós compreendemos o significado da oração, né, como um mecanismo de construção de um relacionamento com Deus, isso tem o poder de mudar e mudar muito as nossas vidas, meus amigos. Vai.